A maneira como a gente olha para as coisas define qual vai ser a nossa atitude. Como assim, pastor? Irmão, se você olha para algo e você não acredita naquilo, se você olha para alguma coisa e você, ao olhar, você entende que não há solução para aquilo, então automaticamente a sua atitude vai ser de inércia. Automaticamente a sua atitude vai ser de não fazer absolutamente nada. Por quê? Porque você não acredita naquilo. Mas quando nós olhamos para alguma coisa e acreditamos, quando a gente olha para alguma situação e entendemos que aquela situação pode ser mudada, então automaticamente nós vamos ter a atitude de nos movimentar, de fazermos algo, de correr atrás, vamos assim dizer. Por isso, foi que eu disse que a maneira como nós olhamos para as coisas define qual vai ser o nosso comportamento, qual vai ser a nossa atitude. E por que eu estou falando isso? Observe que Deus deu uma visão para o profeta. E nessa visão, Deus, pelo Espírito Santo, levava o profeta para um lugar em que estava cheio de ossos humanos. E quando ele olha para aquele vale, o Espírito faz rodear todo o vale. Ele rodeia, observa, analisa. E depois da sua análise, então vem a palavra de Deus para o profeta e pergunta da seguinte forma: Filho do homem, poderão reviver esses ossos? Muitas vezes acontece dessa forma. É o próprio Deus quem nos leva para certas situações e olha para nós e diz: e agora? O que é que você vai fazer? Foi o que Deus fez com o profeta. Colocou-o no meio de um vale cheio de ossos e disse: e agora, profeta, o que é que você me diz dessa situação? Qual é a tua análise? Você olhando para isso, qual é a tua atitude? O que é que você faz diante disso? Então, muitas vezes, Jesus nos põe em situações complicadas, simplesmente para ver qual vai ser a nossa reação. Mas por que isso, pastor? Porque, irmão, o crente não vive apenas por vista, mas vive por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Crente que não tem fé não agrada a Deus. Crente que não tem fé, nem crente é. Então o crente precisa ter fé, para quando tiver diante de situações complicadas, conseguir enxergar o que ninguém está enxergando. Para quando tiver diante de situações difíceis, olhar para aquela situação e falar: há uma saída. Alguém perguntar para ele: mas qual é a saída? Ele olhar e falar: eu ainda não sei qual é a saída, mas eu sei que o meu Deus tem uma saída para essa situação. Então levante a tua mão e glorifique o nome do Senhor, porque o Senhor quer abrir os teus olhos da fé, para que você possa enxergar uma saída onde ninguém mais pode enxergar. Mas
que eu estou querendo trazer a vocês, falando sobre isso, é que Deus não está preocupado com o que você tem. Deus não está preocupado se você tem pouco ou se você tem muito. Deus não está preocupado se você enxerga com os 2 olhos ou se você é cego. Deus não está preocupado se você está cheio de saúde ou se você está com a sua saúde totalmente debilitada. Deus não está preocupado com isso. O que Deus está preocupado é como você reage com aquilo que você tem. Qual é o teu comportamento diante da situação? Essa é a preocupação de Deus. Qual vai ser o seu comportamento diante daquela situação em que você se encontra? Como que você vai reagir? Como você vai fazer? Você vai trabalhar? Você vai reagir? Você vai ter fé? Vai para cima, vai lutar, vai erguer a cabeça, ou você vai desanimar, vai ficar triste, depressivo e enterrar o talento? É com isso que Deus está preocupado. Como você se comporta diante das situações. Então, Deus olha para o profeta e diz da seguinte forma: então, profetiza a esses ossos. Profetiza e diz que vai haver carne, nervo, pele. Profetiza. Então, entenda mais uma coisa. Deus se agrada daquelas pessoas que confiam na sua palavra. Quando Deus diz para o profeta, profetiza, ele foi e profetizou. Ele foi falar aquilo que Deus mandou. Mas para ele falar aquilo que Deus o ordenou, ele primeiro creu. Porque se ele não acreditasse, ele não teria falado. Então, há situações que a gente olha e a gente diz: eu não sei se Deus vai fazer alguma coisa. Eu não sei. Mas aí vem a palavra dizendo: creia, diga que eu vou fazer. E às vezes a gente, mesmo ouvindo a voz de Deus, a gente fica temerário, a gente fica medroso. E Deus não quer isso. Quando Deus falar, olha, eu vou fazer, Deus quer que você creia, abra sua boca e diga: Deus vai fazer, ainda que ninguém esteja vendo, eu sei que vai acontecer, porque foi a boca do Senhor quem o disse. Deus não quer que você tema em momento algum, principalmente quando Ele o diz. Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, se és tu que vem andando sobre o mar, então permita-me que eu vá até o Senhor andando também sobre as águas. Jesus olhou para Pedro e disse: vem, Pedro, pode vir. E Pedro desceu do barco e saiu pisando sobre as águas como se estivesse pisando em terra firme. Creia naquilo que o Senhor disse, creia naquilo que o Senhor prometeu, creia no poder de Deus. Você não pode viver somente de vista, você não pode crer somente naquilo que você vê. Passe a crer naquilo que você não está vendo, mas que Deus disse que iria fazer. Você não está vendo, mas Deus prometeu. Então creia na palavra do Senhor. Não tenha medo, ainda que todo mundo diga que é mentira, ainda que todo mundo diga que não vai acontecer, você sozinho vai crer e Deus vai fazer, porque foi a boca do Senhor quem o disse. Quantas vezes o Senhor não disse para alguém que estava doente: olha, tenha saúde, a tua fé te... Fé. Crente que vive com medo. Não vou generalizar, claro que não, sobre o que vou dizer agora.
Tanto crente com depressão, tanto crente cabisbaixo, tanto crente tristinho. E a maioria desses crentes que estão assim, é porque não tem fé. A maioria desses crentes com depressão, eu disse a maioria, não disse todos. Desses crentes com depressão, entram em depressão, sabe por quê? Porque se veem em situações difíceis, olham para a situação e não tem ânimo para reagir, não tem forças para lutar aquela batalha, e diz, está perdido, acabou, desistem, retroagem, se deitam, se trancam, porque foi posto diante de uma situação difícil, e começa a falar, para mim nada dá certo, na minha vida nada dá certo, nada do que eu faço dá certo. É porque está faltando fé, irmão. Está faltando em você crer. Quero aqui repetir, nem todo mundo que tem depressão é por falta de fé, mas muita gente que está com depressão é porque está faltando fé. Então muitas vezes Deus nos põe no deserto para saber o que tem no nosso coração. Então creia. O profeta olhou e disse, eu vou profetizar. Profetizou e aconteceu. Pedro olhou para Jesus e disse, Senhor, o Senhor está mandando eu voltar para o mar? Eu pesquei a noite toda, não peguei um peixe sequer, umzinho. Mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede novamente. Deus quer servos que encontrem força no meio das lutas. O Senhor quer servos que creiam, mesmo quando Ele olha e não vê nenhuma saída. Senhor, eu pesquei a noite toda, mas sobre a tua palavra, entenda, não é sobre a palavra de homem, não é sobre revelação, mistérios, não, é sobre a tua palavra. Eu vou lançar novamente a rede. Deus quer que os seus servos tenham coragem de lançar a rede sempre que Ele ordena. Deus quer servos que creiam que mesmo após uma grande decepção, Deus é poderoso para reverter aquela situação. Olha para Ezequiel e diz, Ezequiel, você profetizou e se fez um grande exército. Porém, a obra ainda não está acabada. Ainda está faltando. Você está vendo aquilo que os seus olhos podem ver, mas ainda está faltando coisas que os seus olhos não podem ver. E o que os olhos de Ezequiel ainda não conseguiam enxergar? Era o Espírito. Então, Ezequiel ainda não acabou. A obra ainda continua. Por que isso? Porque tem gente que sempre faz a obra pela metade. O que eu conheço de gente que começa e não termina. O que eu conheço de gente que desiste no meio do caminho. O que eu conheço de gente que começa explosivo, começa alegre, começa motivado e no meio do caminho perde todas as forças. Tem gente que não consegue crer até o final, mas Deus olha para Ezequiel e fala, falta o Espírito, então profetiza. E Ezequiel mais uma vez obedece à voz de Deus e profetiza. Então, irmão, vai até o final. Não desista no meio do caminho. A bênção maior nunca está no começo, sempre está no final. Então, às vezes a gente acha que já passou por tudo e que nada vai acontecer. A maior prova está no final. Consequentemente, a maior bênção também está lá no final, esperando por você, para saber qual vai ser a atitude que você vai tomar. Então, no final está a bênção
maior. É no final, não é no começo, nem no meio, mas é no fim. Quando Ezequiel vê aquele grande exército vivo, Deus olhou para Ezequiel e disse: Ezequiel, está vendo esse exército aí? Estou vendo, Senhor. Esse grande exército é o povo de Israel, é o teu povo. O que é que Deus está dizendo para Ezequiel? É assim que eu vou fazer com o teu povo, vou restaurar. Agora, perceba que Ezequiel só conseguiu ver um exército restaurado porque ele foi até o final. Imagine se Ezequiel não vai até o final. Ele nunca iria conseguir ver um exército restaurado a partir de esqueletos. Nunca. Imagine se ele tivesse desistido. Imagina. Tenta imaginar o que você está perdendo se você desistir agora. Tenta imaginar o que você vai deixar de ganhar se você desistir agora. Tenta imaginar o que você vai perder se você desistir agora. Para e pensa. Porque é o que Deus está falando. Que lá no final. Mas se a gente desiste, como nós vamos alcançar a promessa? Então, a gente deve olhar para o caos que está à nossa volta e concluir: o que Deus tem para mim é muito maior do que eu estou vendo diante dos meus olhos.